Olá, seja muito bem-vindo, bem-vinda a esta nossa conversa. Hoje a gente vai mergulhar numa decisão recente do Supremo, do STF, sabe? Uma que deu o que falar e mexe com a relação entre a Constituição Federal e as dos estados, principalmente no jeito como as leis são feitas. Exato. A gente está falando da ADI 7436, que olhou para a Constituição de São Paulo, tudo com base no informativo 1195 do STF. Então a nossa missão aqui é, tipo assim, destrinchar isso. Porque o STF pegou uma parte da Constituição paulista, que até parecia mais cuidadosa, e disse, opa, isso aqui não pode. E o que é esse tal de princípio da simetria que está por trás de tudo? E o mais importante, né? Qual o efeito prático disso para São Paulo e, quem sabe, para outros estados também? Porque, às vezes, essas regras de fazer lei parecem uma coisa meio distante, né? Mas elas definem como o poder se organiza e, sim, afetam a vida real. Vamos tentar entender isso aí. Com certeza. E essa decisão, olha, é um exemplo muito bom de como a nossa Constituição de 88 funciona meio que como um modelo, uma estrutura base para os estados, né? Um chassi, você disse bem. Isso, um chassi. E não só para direitos fundamentais, mas também para as regras do jogo, para o processo mesmo, o como fazer as leis. Nesse caso, o STF está, na verdade, reforçando que o jeito de legislar definido lá em Brasília tem um peso grande mesmo aqui no Estado. É um ponto interessante nesse equilíbrio de forças do nosso federalismo. Perfeito. Então, vamos direto ao ponto central. O STF declarou inconstitucional a exigência que estava na Constituição de São Paulo, de que vários assuntos fossem tratados por lei complementar estadual. E o detalhe é, mesmo quando a Constituição Federal não exige o mesmo para coisas parecidas ou nem para a União. E aí a coisa começa a ficar curiosa, porque olhando rápido a gente pensa, ué, mas qual o problema? Sim, parece lógico, né? Pois é, o Estado quer usar um tipo de lei mais forte, que precisa de mais voto, maioria absoluta, tal lei complementar, para coisas importantes, tipo organizar a polícia, estatuto do servidor, código ambiental. Isso não é um cuidado a mais, uma busca por mais consenso, mais estabilidade. Parece até positivo, não? Essa é a pergunta-chave, né? E a resposta do STF vai buscar lá nos fundamentos da nossa república, da nossa federação. O que é fascinante aqui é que a decisão não se baseia numa regrinha isolada, sabe? Sim. Não é só um artigo específico. Não, ela se ancora em princípios maiores, o princípio republicano e o federativo. E é daí que eles puxam o famoso princípio da simetria, aplicando ele ao processo de fazer leis. Tenta visualizar assim. A Constituição Federal é a matriz. As estaduais vêm dela, têm sua autonomia, claro, mas precisam respeitar os limites, os contornos gerais dessa matriz. Certo. Isso inclui os princípios básicos, a organização dos poderes e o ponto crucial para a gente aqui, as regras essenciais de como as leis devem ser feitas. Quando a gente aplica isso ao processo legislativo, o princípio da simetria funciona como um espelho. Mas, olha, é um espelho meio seletivo. Como assim seletivo? Ele diz o seguinte, se a Constituição Federal fala que um assunto X precisa obrigatoriamente de lei complementar, LC, seja para a União ou para os estados legislarem, então o Estado, quando for tratar desse mesmo assunto X, também tem que usar lei complementar. Ele é obrigado a repetir essa exigência federal, de um processo mais rigoroso. Ok. Até aí faz sentido. O Estado copia o rigor exigido pela União. Isso, só que, e aqui está o pulo do gato da ADI 7436. A simetria não funciona automaticamente no sentido contrário, para aumentar o rigor. O Estado não pode, por decisão própria, inventar novas situações que exijam lei complementar para matérias onde a Constituição Federal se contentaria com uma lei ordinária, ou nem falou nada sobre o tipo de lei. Fazer isso, segundo o STF, seria criar um óbice procedimental, tipo uma barreira extra no caminho, que não estava prevista no modelo federal, e que acabaria dificultando demais o processo legislativo. Entendi. Então a assimetria funciona como um piso de exigência. O Estado tem que ser pelo menos tão rigoroso quanto a Constituição Federal manda para certos assuntos. Exato.
Mas ele não pode, por conta própria, levantar essa barra para outros assuntos, criando exigência de LC onde a matriz federal não criou. A régua federal para a dificuldade de legislar é o teto nesse caso. É isso. Exatamente essa lógica. E olha, a diferença prática entre exigir LC e LO é brutal. A gente precisa entender bem isso para sacar o impacto da decisão. Vamos lá, uma lei complementar, LC, seja federal ou estadual, ela precisa, para ser aprovada, de maioria absoluta. Que é mais da metade de todos os deputados, certo? Mesmo os que faltaram na sessão. Isso mesmo, conta o número total de cadeiras. Conseguir isso politicamente é bem mais difícil. Exige muita negociação, um consenso amplo. Complicado. Já a lei ordinária, ela só precisa de maioria simples ou relativa, ou seja, mais da metade dos votos dos deputados que estão presentes na sessão, desde que tenha o quórum mínimo para começar, claro. Ah, o famoso metade mais um dos que votaram. Bem mais fácil, né? Bem mais acessível para o governo ou para qualquer grupo político aprovar suas propostas. A consequência disso é direta. Quando a Constituição de São Paulo começou a exigir LC para um monte de assunto onde a federal permitiria a tramitação mais simples por law, ela estava dificultando as coisas. estava, na prática, engessando o processo legislativo, tornando mais difícil aprovar, ou mudar, ou atualizar leis importantes. E o STF interpretou isso como uma limitação exagerada à decisão democrática da maioria, que é representada pela possibilidade de aprovar leis ordinárias com maioria simples. Aquela intenção inicial de SP, talvez de buscar mais estabilidade, né? Sim, o cuidado extra. Isso. Foi vista pelo STF como um custo muito alto em termos de agilidade, de capacidade de resposta do legislativo e, principalmente, desalinhado com o modelo federal. Agora sim a coisa está encaixando melhor na prática. E é aqui que fica bem interessante mesmo. Vamos ver quais foram essas matérias específicas que a Constituição de São Paulo exigia lei complementar lá no artigo 23, parágrafo único, e que o STF disse, não pode. Vamos lá. O informativo detalha os itens que caíram nesse ponto. São eles, olha só. Item 1, a Lei de Organização Judiciária do Estado. Importante, né? Muito. Aí, pulando uns itens, temos. Item 5, Lei Orgânica da Polícia Civil. Item 6, Lei Orgânica da Polícia Militar. Item 7, Lei Orgânica do Tribunal de Contas do Estado. Estruturantes, todas elas. Total. E continua. Item 8, Leis Orgânicas das Entidades da Administração Indireta, autarquias, fundações estaduais. Item 9, Lei Orgânica do Fisco Estadual, a galera dos impostos. Item 10, os estatutos dos servidores públicos civis e também dos militares. Mexe com muita gente. Sem dúvida. E para fechar um pacotão de códigos estaduais importantes. Itens 11 a 15. Código de Educação, Código Sanitário, Código de Saneamento Básico, Código de Proteção ao Meio Ambiente e o Código Estadual de Proteção contra Incêndios de Emergências. Uau, que lista! É muita coisa fundamental para o funcionamento do Estado. É o coração da administração e de políticas públicas essenciais. E aqui, acho importante a gente frisar duas coisas. Primeiro, o julgamento foi parcialmente procedente. Não é que o STF anulou o artigo 23 inteiro da Constituição Paulista. Não, claro que não. Foram só esses itens específicos, 1, 5 a 15 do parágrafo único, que exigiam a LC sem ter um correspondente na Constituição Federal. Se tiver alguma outra exigência de LC lá que tem paralelo federal, essa continua valendo. Exatamente. A simetria funciona nos dois sentidos nesse caso. Obriga a copiar quando a CF manda e proíbe de inventar quando a CF não manda. E o segundo ponto, que talvez seja o mais crucial. Para todas essas áreas da lista que foram consideradas inconstitucionais na forma de LC, a Constituição Federal não exige lei complementar. É isso. Nem para a União legislar sobre normas gerais, nem para os próprios estados. Geralmente a CF se contenta com lei ordinária ou às vezes nem especifica o tipo de lei, deixando para a legislação comum resolver. Perfeito. A análise do STF foi cirúrgica nesses pontos de, digamos, excesso de zelo processual por parte de São Paulo. Excesso de zelo que complicava, né? Que complicava, segundo a visão do Supremo. E quando a gente conecta isso a um quadro maior, as implicações dessa decisão para o nosso federalismo, para a dinâmica de fazer leis nos estados,
Elas são bem relevantes. Dá para a gente destacar alguns pontos. Primeiro, a decisão claramente busca preservar o desenho federativo que foi pensado lá em 88, mais especificamente nas regras do jogo legislativo. Não tanto no conteúdo, mas no como fazer. Exatamente, não é só manter a estrutura de poder, mas reafirmar que definir essas regras básicas do processo, quando dificultar com LC, quando facilitar com LO, é uma coisa que parte da Constituição Federal. O STF está dizendo, estados, vocês não têm carta branca para redesenhar essas regras processuais como quiserem, indo além do modelo federal. Segundo ponto, e talvez o mais sentido na prática, é uma tentativa de evitar o engessamento da máquina legislativa estadual. Faz sentido. Pensa só. Exigir maioria absoluta, LC, para tanta lei estruturante pode sim levar a uma paralisia. Imagina a dificuldade para atualizar um estatuto de servidor ou uma lei ambiental importante se você sempre precisa mobilizar mais da metade de toda a Assembleia. Nossa, vira uma batalha campal para cada ajuste. Pois é, a decisão ao rebaixar essas matérias para o quórum de lei ordinária, maioria simples dos presentes, ela devolve agilidade. Devolve poder para a maioria parlamentar do momento. E isso tem a ver com aquele princípio republicano que a gente mencionou. A ideia de que a vontade da maioria eleita não deve ser bloqueada demais por formalidades. E terceiro, a decisão acaba reforçando um certo grau de uniformidade processual no país. Mas atenção, não é uniformidade no conteúdo das leis, tá? Ah, importante essa distinção. Sim. Cada estado pode ter sua lei orgânica da PM com suas regras específicas. A uniformidade é no procedimento para aprovar essas leis, da lista. O STF garante que o custo político para aprovar, em termos de votos necessários, seja parecido em todo o Brasil para essas matérias, seguindo o padrão LO, já que a CF não exigiu o padrão mais alto da LC. Evita aquela coisa de ser super fácil aprovar uma lei num estado e quase impossível em outro, só por causa da regra de votação local. Justamente. Padronizar a ferramenta, não o produto final. Entendi a lógica. Mas aí, sabe, me bate uma certa inquietação. Essa busca pela uniformidade do processo, por evitar o engessamento, por mais que se baseie na CF 88, será que ela não acaba limitando um pouquinho demais a autonomia do Estado? Boa pergunta. Onde fica a margem do Estado, né? Será que não existem realidades locais, sabe? Uma cultura política diferente ou necessidades específicas aqui de São Paulo ou de qualquer outro estado que justificariam, sim, uma proteção extra, um quórum mais difícil para certas leis que são vistas como super fundamentais aqui, mesmo que a Constituição Federal não tenha pensado isso lá atrás? Onde fica essa margem para o Estado querer ser mais cauteloso ou até inovar nas suas próprias regras do jogo? Essa é a pergunta que mora no coração de qualquer debate sobre federalismo, não é mesmo? É essa tensão eterna entre unidade e diversidade. Regra geral versus autonomia local. Exato. O que o STF sinaliza com essa decisão é que, nesse conflito específico entre a autonomia do Estado para definir suas regras de processo legislativo e a necessidade de manter a coerência com o modelo processual federal, especialmente a regra da maioria simples como padrão via LO, ele decidiu priorizar a coerência com o modelo federal. Entendi. A prioridade foi manter o padrão nacional de processo. A leitura que prevaleceu foi essa. A autonomia do Estado se manifesta mais na liberdade de definir o conteúdo das leis dentro das suas competências, claro, mas as ferramentas processuais básicas, lei ordinária versus lei complementar, devem seguir o padrão federal, a não ser que a própria Constituição Federal diga aqui é diferente para essa matéria. Não se proíbe o debate político acirrado, a busca por consenso para aprovar essas leis, óbvio. O que se proibiu foi criar uma barreira formal, um quórum qualificado extra, onde o modelo nacional não previu. É uma linha tênue, sem dúvida, e reflete uma visão específica de como equilibrar esses pratos da balança federativa. Faz sentido, faz sentido. Então, tentando amarrar tudo, a mensagem principal que fica é: Estados, vocês têm que seguir a Constituição Federal quando ela exige lei complementar para um tema. Essa é a parte espelho da simetria, que obriga a copiar. Correto. Mas atenção,
Vocês não podem criar suas próprias exigências de lei complementar para outros assuntos que a Constituição Federal deixou no regime mais simples, da lei ordinária. Exatamente. Fazer isso quebra a simetria e, segundo o STF, engessa o processo legislativo de um jeito que o modelo federal não quis. O resultado prático, aqui e agora em São Paulo, é que o caminho para aprovar ou mudar leis sobre polícia, servidores, meio ambiente e tudo aquilo que a gente listou ficou menos difícil. Voltou a exigir só maioria simples dos deputados presentes. Recapitulando o essencial, então, para fechar essa parte, o STF, na ADI 7436 SP, usou o princípio da simetria para derrubar exigências de lei complementar na Constituição de São Paulo que não tinham correspondente na Constituição Federal. Isso. Isso não quer dizer que o conteúdo dessas futuras leis seja inconstitucional, mas que o jeito exigido para aprová-las era mais rigoroso do que o modelo federativo permitia. A decisão busca alinhar os processos estaduais ao padrão federal nessas matérias, valorizando a regra da maioria simples, lei ordinária, onde a CF 88 não pediu expressamente a maioria absoluta, lei complementar. Perfeito. E essa decisão, tão focada na simetria procedimental, nas regras do jogo, ela nos deixa com uma pulga atrás da orelha, né? Uma provocação para a gente pensar um pouco além. Qual seria? Isso levanta uma questão importante que vai além desse caso específico de São Paulo. Se o STF se mostra tão firme em garantir a uniformidade das regras do processo com base na Constituição Federal, até que ponto isso pode abrir caminho para futuras discussões sobre limites de conteúdo, limites materiais, que talvez estejam implícitos na própria Constituição Federal e que os estados teriam que respeitar? Interessante. Quer dizer, se a forma tem que ser tão parecida, será que o conteúdo também não teria limites mais fortes vindo da União? Exato. Será que essa mesma lógica de preservar a estrutura e os princípios federais poderia ser usada para questionar não só como um Estado legisla, mas também o que ele pode legislar em certas áreas? Mesmo naquelas áreas onde a competência é concorrente ou suplementar, onde a autonomia do Estado parece à primeira vista ser maior. Entendi. É um debate mais profundo sobre o equilíbrio federativo. Justamente, como essa decisão se encaixa num debate maior sobre um possível movimento de, talvez, recentralização de poder no Brasil? Ou sobre como a gente define, na prática, os limites reais da autonomia legislativa dos estados frente aos princípios e objetivos maiores da nossa República que estão lá na Constituição de 88. Fica aí a pergunta, né, para a gente continuar pensando nos caminhos e descaminhos do nosso complexo federalismo.